Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. A gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Essa frase é da Clarice Lispector e eu devo ter me deparado com ela pela primeira vez quando eu era adolescente. Gostava de escrever frases e textos no meu blog. E desde o início, desde o princípio, o significado dessa frase ficou muito claro para mim, mexeu muito comigo e me marcou. Eu nunca mais esqueci, ela sempre vinha na cabeça. E aí, anos depois, lendo, estudando sobre a Clarice, eu fui entender melhor o contexto, o cenário em que essa frase foi dita por ela. Bom, a Clarice dispensa apresentações, ela é reconhecida como uma autora genial, e quem teve minimamente contato com a obra dela sabe que ela era muito profunda, muito densa, ela dispensava o raso, né? Então ela carregava consigo uma certa dose de estranheza, de melancolia, de não pertencimento. E essas características eram justamente a matéria-prima da genialidade dela. Só que ser assim cobrava um preço alto, principalmente quando ela era jovem, esposa de um diplomata europeu, ou seja, ela precisava fazer parte ali de uma alta sociedade, promover eventos, frequentar aquele universo. E não pense que ela não tentou, ela precisou se adaptar muito. Ela evitava entrar em certos assuntos que ela realmente tinha interesse, para não causar estranheza. Ela se controlava, dava respostas blasés em certas situações, justamente porque se ela falasse o que ela pensava, ela era tida como original demais. Isso incomodava as pessoas. E foi justamente por conta dessa necessidade de adaptação, de caber, de usar uma máscara para ser aceita, que ela sentiu que a sua essência foi morrendo, que aquilo que realmente alimentava a alma dela foi aos pouquinhos se apagando. E com isso a necessidade de solidão aumentou, porque se isolar parecia a melhor alternativa para que ela pudesse ser ela mesma. Tem até uma frase muito interessante que uma amiga dela escreveu para se referir a ela, que era mais ou menos assim: ao se sentir uma estranha no ninho, a Clarice preferia voltar para o ninho onde ela não se sentia uma estranha. Então esse isolamento, essa solidão, era uma fuga. E era ali que ela desenvolvia, escrevia suas obras e se aprofundava nos seus textos. E dentro desse cenário foi onde ela escreveu a fatídica frase que eu comentei no início do vídeo. Mas, ao contrário do que eu pensava, não foi para um livro, foi dentro de uma carta. Ela costumava escrever muitas cartas para as irmãs, desabafando sobre a sua realidade, sobre as suas mazelas. E quando a gente traça um paralelo, né, com a nossa realidade, nós meros mortais que não temos nem um pouquinho da genialidade da Clarice, mas que de certa maneira carregamos dentro da gente também uma dose de estranheza, de originalidade, um traço, uma característica que talvez possa ser tida como um defeito, mas que é o que nos diferencia, é o que nos torna únicos. E em certo nível, né, a gente não pode se iludir e achar que não vai precisar se lapidar, que não vai precisar se moldar para caber. O mundo tem expectativas sobre a gente e para viver em sociedade a gente tem que fazer essas adaptações. Mas para mim, o grande lance, o grande segredo dessa frase da Clarice é a dose, é o equilíbrio. A gente precisa se lapidar, a gente precisa entender e ter consciência dos nossos defeitos, até porque eles afetam as pessoas ao redor, mas não ao ponto de perder a essência daquilo que a gente é, porque é justamente nessas características que muitas vezes parecem um defeito que é onde a gente encontra a nossa força. Então, quem você é? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? Eu acho que essa é a grande reflexão que a Clarice traz nessa frase.